Se você já usou script, seguiu todo o passo a passo e mesmo assim o cliente sumiu, este vídeo não é sobre melhorar texto, é sobre o erro invisível que acontece antes mesmo da conversa começar. Porque no mercado imobiliário, script não vende. O que vende é contexto. E quase ninguém te ensinou a trabalhar isso. Neste vídeo, eu vou te mostrar como pensar prospecção do jeito certo. Sem fórmula mágica, mas com lógica. Vamos lá. Vamos começar desde o comecinho aqui para vocês não se confundirem aqui nessa aula. Vamos fechar tudo. Vamos começar então com o erro mais comum que os corretores cometem. Vou abrir aqui um pouquinho a tela para poder ficar maior para vocês enxergarem. Beleza. Erro mais comum. Esse, para quem quer trabalhar no mercado imobiliário com prospecção e captação de cliente, esse é o mais importante. A maioria dos corretores aprende prospecção da seguinte forma. O que é prospecção? É WhatsApp, é Instagram, é script, é CRM, é lead. Tudo isso é ferramenta. O problema é que ferramenta ela não pensa. Quem pensa é você, corretor. Quando o corretor acredita que o problema é o script, o que ele faz? Ele vai lá, troca o script. Quando ele acredita que é o Instagram o problema, ele vai lá e troca o conteúdo. Mas o resultado continua a mesma coisa, zero de venda. O que eu quero dizer com isso? Isso é muito comum. E eu vejo sempre isso acontecer quando eu vou nas empresas fazer os treinamentos. O corretor pega um script pronto, todo um passo a passo e manda para um grupo de cliente. Pode ser que um grupo menor responda, por exemplo, são dois clientes, cliente A e cliente B. Ele manda para o cliente A responde. Já o cliente B, C, D e E, por exemplo, já não responde. E aí o que ele pensa? Esse script é uma porcaria, não serve, vou usar outro script. Ele fica ali trocando somente o texto, né? A forma que ele vai abordar o lead ali. Isso é foco em ferramenta, foco errado. O outro caso mais comum é Instagram. O que ele faz no uso da ferramenta? Ele vai e faz um videozinho. O vídeo não viralizou, o vídeo não me trouxe lead novo. Então, o que ele faz? Vai lá e troca o conteúdo, fala sobre outra coisa, faz um memezinho, enfim, faz um monte de coisa porque o vídeo que ele fez não trouxe a quantidade desejada de lead. Então, o que acontece? Um dos erros mais comuns para a gente começar a falar de prospecção é o uso errado da ferramenta ou foco somente na ferramenta e não em todo um processo aqui de contexto. Eu não vou me aprofundar agora para falar sobre WhatsApp, sobre Instagram e sobre formas de script, porque isso aí nós vamos falar um pouquinho mais na parte de qualificação de funil de vendas, tá? Mas vamos começar o seguinte, vamos começar a entender que a maioria dos corretores, inclusive você, pode ser que esteja usando o Instagram e os scripts de atendimento de forma errada, porque você está ali somente focando na ferramenta. Agora, vamos entrar no segundo ponto aqui. O que realmente ele vai definir se você vai vender ou não, que eu chamo de contexto. O que é o contexto? O contexto é entender em que ponto o cliente está antes de tentar vender qualquer coisa. Presta atenção agora aqui. O mesmo script pode funcionar com um cliente e falhar completamente com o outro. Não é porque o script é ruim, mas porque o momento é diferente. Olha só, o que é o contexto aqui? É em que pé ou em que nível o cliente se encontra. O cliente ele pode ser aquele cliente que está pesquisando. Se você já participou de algum treinamento meu presencial, que nós falamos sobre qualificação de lead, você vai entender que existem ali 3 ou 4 níveis de cliente que diz que está pesquisando, ou níveis de pesquisas diferentes. Também tem um cliente que é curioso, que eu já expliquei em alguns treinamentos, que eu falo que às vezes alguém da família comprou um apartamento e vai lá o curioso saber quanto é que custou, quanto que ele pagou no apartamento, e aí, enfim, aí você está lá tentando usar todas essas ferramentas aqui, script, Instagram, para conseguir tentar fazer o fechamento com esses dois clientes aqui, e óbvio você não vai conseguir.
Porque às vezes não é a ferramenta e nem o modo que você está usando. Às vezes você está usando a ferramenta dentro de um contexto errado. Você entende que não é a ferramenta que você usa que não dá resultado, é a ferramenta no contexto errado. E isso aqui ajuda muito o corretor entender, e se ele fizer de forma correta, a chance dele conseguir chegar mais próximo do fechamento ela é muito maior. Também não vou entrar neste vídeo a fundo, porque isso aqui faz parte de um outro assunto também que a gente fala sobre qualificação de lead, certo? Então, vamos lá. E aí o que acontece? Quando você usa a ferramenta, seja ela de script ou Instagram, dentro de um contexto errado, eu chamo isso de abordagem sem a leitura do cliente. O que significa isso? Significa que o corretor que não vende, que não tem resultado, ele tenta fazer o fechamento antes de conduzir o atendimento. Ele oferece um imóvel sem antes entender a dor do cliente. Ele manda a proposta antes mesmo de gerar valor. Isso não é falta de técnica, isso é falta de leitura. Então vamos lá. O que é a leitura? É a leitura, você entender qual é o contexto que o cliente se encontra antes de você gerar a sua primeira abordagem, ou você gerou a primeira abordagem, fez a leitura, daí para frente você já entende qual é o contexto que o cliente se encontra. Mas esse é um erro estrutural que todo corretor comete. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. Quando você faz a abordagem sem entender qual é o contexto que o cliente se encontra, isso gera um atendimento aleatório. Vamos fazer o seguinte, imagina um corretor no plantão. O cliente entra no plantão, o corretor começa a tacar ali informação, só o corretor fala, ele faz todo o percurso de atendimento e volta lá para a mesa. Então o que acontece? Ele não entendeu, ele não sabe qual o nível que o cliente está, ele não sabe se é um cliente que começou a pesquisar, se é um cliente curioso, ou se já está mais próximo do fechamento. Ele fez o quê? Uma abordagem sem entender qual é o contexto que o cliente se encontra. Isso gera um atendimento aleatório, que eu costumo dizer, e quando gera um atendimento aleatório, o corretor, de tanto falar, ele gera aquela ansiedade de querer fazer o fechamento, e isso faz com que ele gere uma oferta precoce, ou, em outras palavras, ele começa a abrir para o cliente ali tudo quanto é desconto, gordura em tabela, e assim vai até o final. Quando ele faz isso, o que acontece ali? Aumenta a pressão no fechamento. Por exemplo, o corretor sentou na mesa, deu desconto para o cliente, deu a gordura, deu tudo que podia dar, e aí o cliente não avança, o que ele faz? Coloca o gerente na mesa, coloca o coordenador na mesa para fazer aquela pressão em cima do cliente. Em outras palavras, vamos espancar o cliente ali até o cara assinar. O que acontece? Ele gera uma oferta, ele gera ali condições de pagamento sem entender que se o atendimento dele gerou valor para o cliente poder comprar ou não. Consequência disso, se for um cliente de lead, ele vai sumir, nunca mais vai te responder, ou se estiver na mesa com você, ele diz que vai pensar e desaparece. Então, vou fechar um pouquinho aqui. Então, essa estrutura, esse erro estrutural do corretor acontece quando ele usa, vamos fechar aqui um pouquinho aqui, ele usa as ferramentas de forma errada, sem entender qual é o contexto que o cliente se encontra, gera um atendimento sem a leitura do cliente, e aí esses erros são naturais. Qual que seria aqui o ideal para a gente começar a falar de prospecção? Vou baixar um pouquinho isso aqui para ficar mais fácil para a gente poder... Aqui. Seria a abordagem inteligente. O que é uma abordagem inteligente? É quando eu faço o oposto do erro estrutural, é quando eu faço a leitura do contexto do cliente antes de gerar a abordagem ou antes de continuar ali a minha abordagem. Então, como é que eu faço isso? Aliás, como é que você vai fazer isso para você entender? Primeira coisa, o cliente entrou no plantão ou entrou um lead, a pergunta é, por que esse lead entrou agora? Ninguém age do nada. Se o cara foi até ali, alguma coisa tem. Vamos entender qual é o contexto agora. Ele é um cara que está pesquisando, é curioso ou já está decidido no momento de compra? Dependendo das perguntas que eu faço para o cliente, e aí eu vou ter algumas respostas, ou vou ter um início de conversa, eu vou ter uma noção seguinte, olha, qual seria a minha segunda pergunta? O que o cliente já sabe?
Quando o cliente é um cliente bem informado, a conversa ela vai para um caminho diferente. As perguntas que o cliente faz quando ele é curioso, ele é diferente das perguntas de um cliente que já está em um processo mais avançado no momento de compra. Por exemplo, vou dar para vocês aqui uma prática que aconteceu comigo. Eu era coordenador, eu atendi um cliente, o corretor atendeu, levou para a mesa e, enfim, o cliente sentou na mesa e quer ver valores, ok, então ele possivelmente ele está ali, ou é algum desse contexto aqui, pesquisando, ou ele é decidido, ou ele está só curioso. Quando eu comecei a conversar com esse cliente, eu comecei a perceber que ele tinha umas respostas um pouco diferentes, ou perguntas diferentes do que um cliente que estava num processo de início de pesquisa ou um cliente curioso. Então, obviamente, eu pensei, bom, esse cliente já é um cliente que já está mais um processo mais avançado. Ele já está num momento que talvez ele já esteja próximo da decisão de compra. E aí a questão foi o seguinte, falei, bom, vamos continuar entendendo para entender aqui aonde que esse cliente se encontra. Conforme nós fomos conversando, eu entendi o seguinte, que esse cliente ele já estava com uma proposta num concorrente, só que ainda não tinha fechado. Então a minha terceira pergunta é, por que ele ainda não decidiu? Se eu entender isso, aqui existe a ideia da objeção dele não ter fechado no concorrente. E o que eu descobri nessas conversas? Que ele tinha feito uma reserva de uma cobertura, mas não tinha fechado e veio conhecer meu empreendimento. E aí que foi a questão. Eu já conhecia esse concorrente e naquela semana eles tinham fechado a obra, embargou o lançamento, porque teve um erro de projeto, eles projetaram ali um terreno largo, onde teriam 5 torres, mas alguém ali comeu bola e na verdade teria que passar uma rua no meio do terreno. Então teriam que abrir e desmembrar o terreno em 2 e aí teriam que refazer o projeto para poder diminuir as torres, ou 1 ou 2 torres, enfim, para poder viabilizar a obra. Então, teoricamente, o corretor ele deixou de responder o cliente e o cliente ficou naquelas dúvidas. E agora? Então eu vou no concorrente para tentar entender lá. E aí, qual foram as perguntas que ele fez para mim chegar nessa conclusão, para conseguir extrair isso do cliente? Ele queria saber se já tinha lançado e se realmente a empresa entregava os seus empreendimentos ou se no meio do caminho ia ter algum problema de repente, de embargo de obra. O que eu fiz com o cliente naquele momento? Eu não fui para fazer o fechamento. Quando você entende que existe uma objeção e ele não decidiu comprar por algum motivo, eu não vou para o fechamento. Eu vou avançar para sanar aquelas objeções do cliente. Então, qual seria meu próximo passo ali? Eu peguei o cliente, coloquei no meu carro, fui até o bairro vizinho e mostrei para ele o empreendimento que a gente já tinha entregue, aquela construtora. Mostrei o padrão, enfim, e aí eu mostrei para ele também um folder, né, vamos dizer assim, com outros empreendimentos em outras regiões, para ele entender que aquela construtora ela não costumava errar nos seus projetos e tudo que ela lançava ela entregava no prazo. E isso foi muito mais fácil quando você entende, você gera essas perguntas e você entende aqui, tenta fazer uma leitura, né, do cliente antes de você tentar vender alguma coisa, fica muito mais fácil. E aí, a venda aqui, na verdade, foi só apenas uma consequência. O que acontece? Quando a gente entende, quando você responde essas perguntas, enquanto você tenta ali fazer a abordagem do cliente, o script ele vira uma consequência. Quando eu falo script, não é aquele papel com aquele textozinho, não. Quando eu falo script, eu estou falando do atendimento, porque às vezes você está num plantão e você tem uma sequência que você faz o atendimento, né, de perguntas, enfim. Então, quando você responde aquelas 4 perguntas para você ter uma noção da leitura do cliente, o script ele acaba ficando de lado. E aí isso vira uma conversa de forma natural. Fechado? Então, para a gente poder encerrar esse primeiro vídeo aqui, a ideia desse vídeo não foi te ensinar a fazer um script novo ou gerar um script novo. Foi para te mostrar que o script sozinho, só ele não resolve. Quando você entende o contexto onde o cliente se encontra, a conversa ela muda completamente. E a venda ela deixa de ser pressão e vira apenas uma consequência. Bom, eu organizei aqui essa lógica completa em um e-book gratuito sobre prospecção imobiliária. Se você quiser parar de improvisar e realmente começar a ter resultados, aqui embaixo eu deixei a descrição, é só você clicar e você vai para uma página sem precisar fazer cadastro, é só clicar ali no e-bookzinho e você vai ter ali
o download totalmente gratuito. E lembre-se de uma coisa, o contexto, ele muda a conversa. A conversa certa, ela muda o seu resultado. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aí seu comentário, suas perguntas, deixa seu like e, se possível, mande para algum corretor que precisa aí começar a aprender um pouquinho mais. Beleza? E eu te vejo então agora no meu próximo vídeo.